Paz e graça. Vamos começar, né, nossa aula de profetismo, pela graça de Deus, né? E eu quero começar, irmãos, a falar sobre justamente o período áureo, né, da história da bênção divina, da aliança, que ele chega ao seu auge nos dias de Davi e Salomão, né? Basta lembrar que você tem em Davi o cumprimento daquilo que o Senhor Deus tinha falado através de Jacó a Judá, certo? E você tem no reinado de Salomão, né, duas coisas bem específicas, né, lá de 1 Reis 4:21, que dominava Salomão sobre todos os reinos, desde Eufrate até a terra dos filisteus, até a fronteira do Egito, que é justamente a extensão territorial que o Senhor Deus tinha falado lá para Abraão. E 1 Reis 6:1, no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no quarto do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. Então, você tem aqui algo bem interessante, certo? Que eu quero considerar com os irmãos justamente isso, né? Que nessa era gloriosa, o juramento de Deus a respeito da aliança do reino foi confirmado especificamente com Davi e com seus descendentes. Então, a partir de Davi é que você vai ter esse salto na compreensão da relação mediatorial, certo? Por quê? Porque através da relação com Davi, certo? E todos os seus descendentes, vai dar no último, né? Que é o Senhor Jesus, o Rei Supremo, certo? E também aquela questão, né, de que tanto Deus teria uma casa, não é o próprio Deus, não é a ideia de Deus ter uma casa, mas aquilo que dizia respeito ao Senhor Deus, certo? Que a arca ia deixar de tabernacular, né, de estar transitando ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ia ficar fixa, certo? E ao mesmo tempo Davi também teria uma casa, que é a ideia de uma dinastia, uma linhagem de descendentes que reinaria no trono em Jerusalém para sempre, né? Então, vê só, irmãos, a gente quando vê isso aqui, a gente pergunta, bom, e esse período glorioso, ele durou? Não, ele não durou. A gente vai ver que esse período na monarquia unida é bem distintivo. Mas, por exemplo, quando Salomão, já antes de morrer, o Senhor Deus já tinha dividido o reino, já tinha dado 10 tribos a Jeroboão, né? Semaías vai e profetiza, né? E a razão é porque Salomão tinha se desviado dos caminhos do Senhor, certo? Então, irmãos, a gente precisa, compreendendo esse contexto, entender a questão, qual é a função do profeta, né, na história de Israel. É lógico que o movimento profético não começará em Davi, em período da monarquia unida, Davi e Salomão. Moisés está há muito tempo antes, certo? 480 anos antes, Moisés está. E apesar que Moisés é o pontapé, né, dessa instituição do profetismo em Israel enquanto nação, mas antes de Moisés nós já temos profetas, certo? Abraão, Noé, o próprio Enoque, né, e outros homens de Deus. Você já vai ter a ideia de profeta, certo, irmãos? Então, qual é a função do profeta, né, nessa história da redenção? E aqui, para a gente compreender, irmãos, é algo bem interessante aqui, que nós precisamos sempre atrelar as coisas à aliança, certo? Entendendo que uma teologia deuteronomista subjaz nos profetas anteriores, profetas posteriores, na história do cronista. Por quê? Porque Deus, quando tira seu povo do Egito, Deus faz aliança com seu povo. E essa aliança na própria história de Israel não começa quando Deus tira o povo do Egito. Deus vai tirar o povo do Egito por causa daquilo que ele tinha falado a Abraão, né, lá em Gênesis 15, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, mas depois iriam sair de lá. Quando José morre, José fala que ele deveria ser transportado quando o povo de Deus saísse do Egito. Então já existia essa consciência de que algo haveria de acontecer, certo? Então observa, qual é o papel dos profetas nisso tudo? Não é? A gente já viu em aula anterior que o profeta ele recebe de Deus
para o povo. É esse movimento aqui, não é? Enquanto o sacerdote é esse movimento, povo, sacerdote, Deus, o profeta é Deus, profeta e povo, certo? E a questão é, qual a razão disso, né? Os profetas, juntamente com os sacerdotes, eram guardiões da aliança, certo? E quando os sacerdotes começaram a deixar de ensinar o povo de Deus, a gente vai ver isso lá em Malaquias, né? Achar que era canseira e tal. Deus sempre vai levantar profetas, né? Profetas que vão confrontar reis de Israel, chamando arrependimento. Aí você tem Natã, certo? Você tem aquele profeta que a palavra não identifica, mas que ele vai até Jeroboão, certo? Você vai ter esses homens de Deus, o Jeremias, né? O Daniel, que mesmo que não estivesse dentro de uma corte judaica, né? Mas ele está lá confrontando, está lá falando, Nabucodonosor que o diga, né? Que foi comer capim. Então, irmãos, é necessário que a gente entenda qual é a função. O profeta, ele falava algo de si para o povo, era uma mensagem construída? Não, não era. O profeta recebia uma mensagem da parte de Deus. A mensagem tinha um caráter exortativo, chamar o povo à obediência à lei. E essa mensagem do profeta, ela também consistia de oráculos, né? Oráculo de salvação, oráculo de juízo, ais, lamento. Só que interessante, por exemplo, no oráculo de juízo, você tem um anúncio do juízo que virá. E no caso, por exemplo, de Isaías, a identificação dos personagens pelos quais Deus vai utilizar para castigar seu povo, certo? Isaías é contemporâneo do Império Assírio, mas ele já vai identificar o Nabucodonosor no Império Babilônico e o Ciro no Império Medo-Persa. Então a finalidade dos profetas era essa, era chamar esse povo de Deus ao arrependimento, baseado na aliança, certo? Baseado no entendimento que se tinha da aliança. E é como eu já falei outras vezes, né? Por isso que você não vai ter algo que destoe da fala de determinado profeta em relação a outro. É óbvio que você vai ter uma fala aplicada ao contexto histórico, mas você não vai ter esse algo que está destoando. Você não vai ter isso, certo? E é interessante também que essa fala, até no sentido preditivo, no oráculo de juízo, por exemplo, quando o povo estava vivenciando esse oráculo de juízo, o remanescente fiel, porque Deus sempre vai ter um povo, Deus sempre vai ter um remanescente fiel, eles lembravam daquilo que o profeta tinha dito anteriormente, e eles agora estavam vendo a materialização daquela profecia, e isso acabava gerando fé no povo, certo? Fé no povo. Isso é bem interessante, né? Porque, por exemplo, quando o povo está no desterro, está no exílio, entre o remanescente fiel, há convicção, a gente só está aqui por causa disso. Lá em 2 Macabeus 6, por exemplo, a gente só está passando por isso por causa disso. Então tem muito essa relação, entendeu? Muita mesmo. Então, o oráculo de juízo, ele tinha essa finalidade. Agora é interessante que no oráculo de juízo, sempre posteriormente ao oráculo de juízo, né, havia nos profetas, feito Osés, por exemplo, uma nota de oráculo de salvação. Por quê? Porque a história de Deus com o povo não terminaria aqui. Então é interessante observar isso também, a história do povo não terminaria aqui. Então a gente precisa ver os profetas como emissários do Senhor para o povo da aliança, chamando-os a arrependimento, falando sobre a quebra deles à obediência à lei, anunciando oráculos de juízo, falando também que Deus vai ter misericórdia, falando que Deus não vai abandonar seu povo. Então você vai ter essa questão do profeta, certo? E é interessante que esses servos de Deus, não é? Aqueles que foram chamados para ser profetas e escritores, também foram chamados para, além de pregar, também escriturar o que estava dizendo. E essa escrituração era necessária. Por quê? Porque, como eu falei, a história do povo de Deus não acabaria ali.
A história do povo de Deus continuaria, até mesmo milênios depois da existência daqueles homens, como a gente está vivendo hoje em dia, né? Nós somos a continuidade do Israel de Deus, então nós abrimos os profetas anteriores e posteriores, e nós vemos a história do povo de Deus sobre a antiga aliança, sobre estágios da aliança da graça, ou seja, nós vemos a história do povo de Deus no estágio da aliança mosaica, por exemplo, antes da aliança davídica. Nós vemos a história do povo de Deus depois da aliança davídica. Nós vemos a história do povo de Deus durante o período de profetas anteriores e profetas posteriores, e nós sabemos qual é o contexto, e nós vimos a fala de Deus, e nós nos identificamos como continuidade. Certo? Por quê? Porque até mesmo nos nossos dias, esse Deus que tantas vezes ameaçou, tantas vezes concretizou a sua ameaça, castigando, entendeu? A gente também vê hoje em dia que se nós não andarmos de acordo com a aliança, Deus nos visitará. E qual é a convicção, qual é a certeza que nós podemos ter de que Deus agirá dessa forma? É a escrituração dos profetas. Então a finalidade da escrituração dos profetas é isso, é tanto para que houvesse um registro, que servisse de memorial tanto para gerações próximas, como também um memorial para gerações vindouras, gerações que demorariam muito tempo para chegar. De sorte que quando a gente lê a Escritura, a gente está lendo a história desse povo, que só aconteceu isso que aconteceu com eles, porque eles quebraram as alianças, experimentaram as maldições da aliança. Quando havendo arrependimento, experimentariam as bênçãos da aliança. No caso de Davi e Salomão, enquanto eram fiéis ao Senhor, aquilo que fora dito a Abraão se cumpriu cabalmente. Então você vê essa perspectiva, tá? Vê e tem esse entendimento. Certo, irmãos? Então observa cá, de acordo com esses escritos desses mesmos profetas, a graça de Deus, ela seria manifesta. A gente vê, por exemplo, o final de Isaías, né? Você vê tônicas de oráculo de salvação. Joel, né, 2, onde aquilo que ele fala a Pedro, quase 800 anos depois, vai dizer o que ocorre, o que fora dito por intermédio do profeta Joel. Certo? E hoje em dia, né? Hoje em dia o pastor, ele é um profeta de Deus, porque ele traz de Deus e entrega ao povo, certo? Então algumas coisas, por exemplo, não necessita do viés preditivo, né? No viés olha, isso vai acontecer, e isso vai acontecer através disso, de tal pessoa, e não esse viés preditivo. Mas hoje em dia, quando o pastor ele prega a palavra de Deus, ele olha para a aliança e diz, olha, Deus vai visitar em Ira, e uma das possibilidades de visitação de Deus em Ira é essa. Ele não está adivinhando o futuro, ele só está trabalhando com aquilo que é posto. Então, irmãos, eu estou trabalhando, né, aquilo que Robertson vai estar considerando na parte da introdução do seu livro. Eu rogo a Deus que os irmãos leiam o material. Essa parte de introdução aqui, leiam, certo? E quando for pela graça de Deus, na nossa próxima aula, a gente vai, isso é uma geral, né? A gente vai trabalhar de forma bem específica a origem do profetismo em Israel, tá? Trabalhar bem de forma específica isso, a origem do profetismo em Israel. Sabendo, né, e também tendo discernimento, não é de que a gente precisa compreender outras coisas, certo? Outras coisas, tá? Como por exemplo, a gente vai trabalhar esse viés que eu falei, né, da história do profetismo, entendeu? De Israel, certo? Deixa eu só abrir aqui. E a questão do desenvolvimento, né, dessa instituição profética em Israel, né? Como eu falei, os profetas pré-canônicos, ou seja, são aqueles profetas que são tidos por não escritores, e os profetas escritores, né? A gente vai estar trabalhando essa questão do desenvolvimento, entendeu? Em Israel, tá bom? A começar por Moisés, a gente vai trabalhando de forma sistemática, simultânea, certo, irmãos? Então, que os irmãos vejam aí as aulas, que os irmãos vejam o material que está sendo posto, tá? Mas fazendo uma síntese, é justamente isso,
tá? Você tem o movimento profético, que de forma institucional começa com Moisés, mas já existia antes de Moisés, dentro do próprio povo de Deus. Aí você vai ter, quando eu digo povo de Deus, eu estou me referindo da semente da mulher, tá? Porque povo de Deus de forma institucionalizada, você, antes de Jacó, os 12, né? Você não vai ter, você vai ter clãs. É o clã de Abraão, o clã de Isaac e de Jacó. Mas observe que mesmo dentro dessa estrutura, você vai ter essa relação. O Noé, por exemplo, entendeu? Que era pregador da justiça, certo? Anunciava. Então, é nessa perspectiva, tá, irmãos? Nessa perspectiva, tá? E como eu falei, eu ainda trabalhamos isso, entendendo isso, né? Que a profecia ela começa propriamente no Jardim do Éden, né? Com a promessa de Gênesis 3,15, logo após a queda, né? Então a gente tem um ponto inicial ali, certo? E é interessante, né? De que é uma fala, né? Do próprio Deus, entendeu? Onde ele está dizendo o que ele vai fazer. Certo? Já tem uma palavra de Deus para o próprio homem, tá, irmãos? Então, os irmãos leiam o material de profetismo que os irmãos têm aí em mãos, certo? É o que a gente vai começar a trabalhar, esse tópico 2, certo? O desenvolvimento da instituição profética em Israel e também o material de Robertson, tá? Só que o material de Robertson, por exemplo, a gente vai estar trabalhando ele de forma simultânea, tá? Porque é necessário que a gente tenha essa noção desse desenvolvimento todo, certo? E para posteriormente ver a questão de Moisés, ver também a questão dos outros profetas, compreendendo o papel dos outros profetas, certo? Para que a gente tenha aproveitamento da nossa aula. Tá bom, irmãos? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que o Senhor nos continue guardando a cada um. Tá certo, irmãos? Vão lá no Classroom, lá, vejam lá a questão dos livros que tem que ser lidos, os irmãos já sabem, mas eu preciso que os irmãos de fato de verdade dê foco naquilo, tá? Tá bom, irmãos? Deus abençoe a cada um de vocês. Com Deus.